Olá a todos, estimados espectadores. Bem, hoje vamos falar sobre a Europa e sobre o fato de que nem tudo está bem com a economia europeia, especialmente a economia da Alemanha, está sofrendo muito. Lá a situação está realmente caótica e nada de bom está previsto para o futuro próximo. Olhem, a primeira coisa é que vocês precisam se inscrever no canal, não se esqueçam de fazer isso. Mas agora, vamos começar. A maior economia da Europa está passando por uma crise estrutural profunda. Nos dizem que desde a Segunda Guerra Mundial, os enormes gastos sociais chegaram a 1,5 trilhão de euros. Só imagine, isso é cerca de 1/3 do PIB em 2025. Ou seja, os recursos recebidos dos contribuintes e de algumas fontes externas não são apenas consumidos. 1/3 do PIB é usado para assistência social. Nunca aconteceu antes, mas agora se repete. Mas esses gastos sociais continuam crescendo. Eles crescem mais rápido do que a economia, enquanto o setor industrial não está indo tão bem assim. Bom, por exemplo, veja, a Varta faliu, aquela mesma Varta. Se não me engano, tinha aquele comercial em que coelhinhos com baterias marchavam como bateristas. E com baterias comuns eles paravam, mas com as da Varta iam muito mais longe. Agora, pelo visto, esses coelhinhos não existirão mais. Só para lembrar, era esse o comercial. Foi isso. A Varta declarou que, por enquanto, não corre risco de inadimplência, mas entrou com pedido de falência. A produção continua. Os salários estão sendo pagos, mas foi feito um pedido de abertura de processo de insolvência sob autoadministração. O fabricante alemão de baterias declarou que em 2027 haverá uma lacuna estrutural de financiamento, ou seja, provavelmente não será possível cumprir as obrigações de pagamento no futuro. As empresas apontaram para uma deterioração significativa da conjuntura de mercado, queda na demanda, flutuações cambiais desfavoráveis e, recentemente, a decisão de um cliente-chave de encerrar a parceria. E aqui temos a Apple. A empresa Apple decidiu comprar baterias recarregáveis Coin Power para fones de ouvido e AirPods na China. O diretor-geral afirmou que há desafios sérios, mas resumindo, falando de forma simples, sem todos esses floreios burocráticos, está tudo ruim. A situação está difícil. A Varta não é a única a enfrentar dificuldades parecidas. A indústria automobilística, a medicina e muitas outras empresas, e não só na Alemanha, estão sofrendo muito. Os líderes poderosos são os culpados de tudo, e todo esse dinheiro que vai para a guerra são enormes quantias. Trilhões e trilhões são destinados para isso. A própria Ursula von der Leyen anunciou com orgulho, cerca de meio ano atrás, junto com Trump, que a União Europeia se comprometeu a gastar cerca de 800 bilhões de euros em fontes de energia dos Estados Unidos e mais cerca de 700 bilhões de euros em armamentos. Então aí está o dinheiro. Agora sabemos mais ou menos para onde ele vai. Ou seja, um PIB da Alemanha em uma única negociação foi para os Estados Unidos e, isso em um ano, não é para o contrato inteiro. É mais ou menos esse valor por ano que deve ser destinado. Mas é ótimo. Os Estados Unidos lucram, todo mundo lucra, exceto a Europa e muitos outros países que estão ligados à União. Varta destacou que a produção vai continuar. Mas, naturalmente, agora haverá cortes, entre outras coisas. Além de tudo isso, foi apresentado um pedido separado de falência para 3 subsidiárias operacionais, ou seja, 4 empresas ao todo. A matriz e 3 subsidiárias estão indo para algum lugar desconhecido, de onde, ao que parece, não há saída. Existe de fato um mercado de sistemas de armazenamento de energia, mas em geral, vamos ver até que ponto ele vai. E se todo esse sistema, essa pauta verde, acabar, então em algum momento, e todas essas empresas maravilhosas que produzem baterias também vão encerrar suas atividades. Porque se não houver para onde fornecer seus produtos, você não pode fazer nada. O que temos a seguir? Lá na Alemanha, toda a indústria do país, que representa 20 a 22,5% do PIB, simplesmente não consegue cobrir os compromissos sociais e os benefícios para os refugiados. A Alemanha, nos dizem, perde mensalmente 15 mil empregos no setor de manufatura. No setor de manufatura, 15 mil alemães em idade ativa, assim como outros europeus, não são tantos assim. Mesmo que a população seja grande, mas é assim que as coisas estão por lá. Migrantes que gostam muito de trabalhar e muitos outros. A chefe Tanja Genner classificou a situação atual como crítica. Afirmou que o país perdeu sua competitividade, uma onda de falências atingiu os negócios alemães e, é preciso dizer, não só eles. Eu moro na Espanha, aqui em geral,
a situação não é tão ruim quanto em Viena, mas muitas regiões na Espanha sobrevivem graças ao fluxo de turistas. Mas veja, se na própria Alemanha as pessoas começarem a empobrecer, elas não vão mais viajar para a Espanha, para a Itália e outros lugares como a Argentina. Elas vão continuar empobrecendo. E no máximo, vão sair para um lago perto de casa, fazer umas salsichas, um churrasco com pãozinho, ao invés de ir para o litoral. Por isso, tudo aqui também é muito dependente disso. Já descrevemos o paradoxo da situação. E apenas 10% do orçamento do governo é gasto em educação, o que é significativamente menos do que na Áustria ou na Suíça. Aqui, novamente, vale destacar a excelente educação que a juventude atual recebe. Eu encontrei alguns que não conseguem calcular uma porcentagem simples de um número, tipo, quanto é 20% de 100? Agora vamos calcular com a calculadora. Para mim, sinceramente, isso é um absurdo. Nem estou falando de frações, raízes quadradas, cúbicas, derivadas, primitivas e outras coisas de matemática. Uma pessoa comum raramente precisa disso. Mas não conseguir calcular a porcentagem de um número. Alguns nem sabem usar relógios com ponteiros. Alguns não sabem contar dinheiro. Isso é sinal de que algo está errado nessas pessoas. Alguns, ao que parece, são até ucranianos. O governo da Alemanha anunciou um amplo pacote de reformas econômicas. Ele inclui 34 medidas, mas os especialistas duvidam que isso seja suficiente para salvar a situação. Mas enquanto isso, sim, Berlim fornece armamentos para a Ucrânia, dinheiro. E com esse pessoal, bem, pelo menos no governo, está indo maravilhosamente bem. E essas medidas, ainda vamos falar sobre elas, que foram tomadas para salvar a economia. Mas isso é como pegar um morto e cobri-lo com emplastros. Existe uma expressão, um provérbio ou ditado, que diz que isso é como um emplastro para um morto. Bem, essas medidas já deveriam ter sido tomadas um pouco antes, não agora. No entanto, Merz, assim como Zelensky na Ucrânia, anunciou mudanças no governo. Essas pessoas maravilhosas são tão incríveis que nós aqui, eu e Juan, esse pássaro não está na resiliência. Estamos ambos impressionados com o que está acontecendo. Na Ucrânia, lembro, demitiram o primeiro-ministro KNU e nomearam várias pessoas para diferentes cargos. E lá também tiraram o ministro da Defesa. Bem, em geral, é um ciclo na cama de um bordel, digamos assim, se me permitem dizer dessa forma. Observando tudo isso e a eficácia desse processo no exterior, ou seja, novamente, na própria Alemanha e em alguns outros países, decidiram adotar essa experiência. Troca de experiências, requalificação, troca de camas e, de repente, Merz anunciou mudanças no governo. Agora foi nomeado um novo candidato ao cargo de ministro dos Transportes. Em vez disso, é Patrick Schneider, que decidiu se afastar de problemas e não se envolver mais com toda essa turma. Para o cargo foi indicado o secretário da bancada parlamentar da CDU-CSU, Stefan Bilger. E tudo isso continua. O trenzinho segue nos trilhos. O chanceler informou Schneider sobre seus planos em 23 de julho. E no dia 26, agradeceu pelo trabalho realizado e, como se diz, expressou pesar. Devido à imprevisibilidade, às circunstâncias imprevistas da mudança de pessoal, não foi possível anunciar os prazos planejados. Além disso, os motivos exatos da demissão não foram mencionados. A nomeação teve que ser adiada porque o primeiro candidato de Merz ao cargo de ministro dos Transportes recusou o cargo, aliás, por falta de experiência nessa área. E isso é ótimo, porque eu já dizia há muito tempo. As pessoas que são nomeadas para cargos públicos dessa magnitude devem ter experiência prática e teórica no setor que pretendem administrar. E aqui, bem, mesmo que não seja na Alemanha, lá na Ucrânia, por exemplo, uma pessoa que nunca levantou nada mais pesado que um teclado e provavelmente só viu um fuzil Kalashnikov em fotos é nomeada ministro da Defesa. E o primeiro-ministro também é uma pessoa que nunca realizou nenhuma ação organizacional de grande escala. Antigamente, lá na própria União Soviética, para a qual muitos dos atuais líderes poderosos apontam o dedo e dizem que lá tudo era pior. Lá, por exemplo, um operário podia crescer. Um operário de uma fábrica de automóveis, que conhecia toda a cor da indústria por dentro, podia subir gradualmente na hierarquia. Primeiro operário, depois mestre, depois chefe de setor, depois, por exemplo, vice-chefe de produção, diretor, até chegar a ser o responsável pela própria empresa
e assim por diante. A pessoa sabia perfeitamente como funciona a indústria automobilística, mas aí chega, com todo respeito, um sujeito qualquer que se formou, por exemplo, em geologia, e o colocam como ministro dos transportes. Bom, isso é realmente incrível. Foi só um exemplo, nem sei a formação desse sujeito, mas mesmo assim. O MERS planejou mais algumas mudanças, e o motivo, novamente, é a renúncia do presidente do bloco governista. Eles têm lá seus próprios problemas de natureza interessante, e o cargo dele será ocupado por alguém que antes chefiava o departamento do chanceler federal. Pelo menos aqui existe experiência administrativa. Depois fui dispensado e segui em frente. Por exemplo, o próprio Fry está sendo substituído pelo ministro da Saúde. Ou seja, aqui também, aliás, muita gente não gosta dessa tal de Nina Varkin, que foi responsável pelas medidas que fizeram o seguro ficar mais caro e a medicina na Alemanha também começar a ter problemas. E isso não acontece só na Alemanha, enfim, são mudanças bastante interessantes. De novo, todos esperam que assim que trocarem as camas de lugar, essa organização comece a funcionar a todo vapor, a 180, 184%. O que vem depois? Sugeriram criar uma frota espacial nacional na Alemanha. Assim como na Ucrânia, há conexões aqui, é possível perceber essas ligações. Isso talvez se explique pela troca de experiências. Ou talvez também seja por causa das reuniões com Kai Sloza, com Kaidi, lá Zelensky, anda com todos esses personagens do clube desses, como eles se chamam, inquebráveis, poderosos, desejosos, cheios de vontade. No geral, não importa o nome. Esse iate não navega bem. Na Ucrânia também disseram que era preciso uma frota espacial. Ninguém sabe onde está o satélite do Seroja Prítula, mas a frota precisa existir. Na Alemanha, aparentemente, assim que algo dá errado, imediatamente é preciso mostrar ambições no campo espacial. E aí, pelo visto, o MERS vê logo alguma estação alemã que orbita a Terra orgulhosamente com a bandeira da RFA. E lá, com armas a laser, faz pio, como em Jornada nas Estrelas e em Guerra nas Estrelas. Bem, coisas extremamente interessantes estão acontecendo. E além disso, são necessários enormes recursos para isso. O setor espacial é aquele em que alguma pecinha custa tanto dinheiro que daria para comprar um carro com ela, porque lá é preciso uma margem de segurança 8 ou 10 vezes maior. Bom, enfim, deixa pra lá, não vamos falar sobre isso. Resumindo, além da frota espacial composta por mais de 1000 satélites, para que e por que eles são necessários, não nos disseram. Também se fala sobre a criação para a Alemanha de uma frota de drones, com pelo menos 100.000 unidades. Para que a Alemanha precisa de uma frota de drones? Eles parecem se preparar para uma guerra que só existe na cabeça deles. Esses líderes europeus vivem se preparando para a guerra. E o mais estranho é que não está claro para qual guerra. Ninguém está atacando eles, mas mesmo assim precisam se preparar para a guerra. Isso também lembra aquela fábula sobre o garoto na aldeia, que gritava lobo, mesmo quando não havia lobo nenhum, só para ver as pessoas correndo para tentar salvá-lo dos lobos. E depois, quando os lobos realmente atacaram ele, ninguém veio ajudar. É mais ou menos isso. O povo é sábio. A sabedoria dos séculos se manifesta em muitos provérbios e ditados, mas ao que parece, essas pessoas não leram nada disso. E se leram, já esqueceram. Bem, aqui estão propondo criar uma frota espacial nacional. E o agrupamento de satélites deve garantir a segurança das comunicações e da troca de informações. E também é necessária para reconhecimento e coleta operacional precisa de informações sobre a situação, inclusive por meio do uso de satélites de radar e câmeras especiais. A Alemanha quer expandir as capacidades da OTAN. A própria OTAN está desmoronando diante de nós. Não há nada de bom lá, mas parece que precisam aumentar sua capacidade de combate. E poderia alcançar posições tecnológicas de ponta na área de segurança militar espacial. Os gastos sociais aumentam. Criaram um programa espacial e o orçamento, que não é ilimitado, deve ter um pequeno déficit em breve. Destacam-se as perspectivas de criação de uma frota de satélites que poderia ser utilizada na indústria farmacêutica e na agricultura. Nós queremos, e dizem na União Social Cristã, que devemos e queremos proteger melhor nosso país em terra, no mar e também no ar. E aqui imediatamente surge a pergunta. Talvez devêssemos primeiro pensar nas pessoas, em como elas vivem, qual é o nível de qualidade de vida delas, qual é o nível de educação, sobre o que falamos há pouco, como está a biomedicina e a alimentação. E quando essas questões forem resolvidas, então poderemos olhar para longe e lançar nossos drones,
satélites, naves espaciais que cruzam os espaços de outros universos e outros castelos fantásticos. Mas não, a indústria espacial, por um lado, é maravilhosa porque permite expandir os limites do que pode ser conhecido. Por outro lado, é uma fonte de renda tão grande que é difícil até imaginar os orçamentos que podem ser utilizados ali. Bem, e também vemos uma frota de drones, algo semelhante ao que acontece na Ucrânia. No projeto de resolução da reunião da mesma União Social Cristã, também se fala sobre a criação, na esfera de defesa alemã, da chamada frota de drones. Esses drones serão em número de 100 mil unidades de todos os tamanhos, e o alcance deles garante a segurança. As Forças Armadas Alemãs se tornará o exército convencional mais forte da Europa, graças à produção tecnológica. Mas a Varta está fechando. A Volkswagen está à beira da falência, muitas outras empresas também estão quebrando, e aqui nós temos superioridade tecnológica. Também estão construindo aqui o primeiro reator termonuclear do mundo, cuja entrada em operação comercial está sempre a uns 20 ou 30 anos de distância. E uma plataforma de lançamento para voos espaciais. Além disso, até 2030 está planejado colocar em operação mais de 1 milhão de novos robôs. Esses robôs não devem substituir empregos, mas preencher lacunas e reduzir a carga para empregadores e trabalhadores. Pode acontecer que no país, e não só na Alemanha, não sobrem mais empregadores nem trabalhadores. Só vão restar esses robôs, que não terão mais o que fazer, e então eles vão se levantar do mundo do fogo nuclear. Enfim, vai ser extremamente interessante. Bem, no geral, para salvar o mundo e a si mesmo em primeiro lugar, Bartaginos Partagenossimerts, Monsil, isso mesmo, Macron organizou mais uma união. Ele já tem tantas uniões dessas, sinceramente, nesses galinheiros, falando sério, na granja de aves. Mas mesmo assim, eles continuam formando novas uniões. Paris e Berlim, segundo nos dizem, estão trabalhando em um acordo que deve reviver a indústria automobilística. Ela acabou entrando em uma crise profunda. E não está claro por quê. O que exatamente afetou esse setor? Talvez a incompetência dos líderes, mas não. Isso é totalmente impossível. Pessoas tão poderosas como esses personagens, e não só, claro, na França e na Alemanha, garantem o crescimento da economia. No sentido inverso, ela está mais caindo que crescendo, mas considerando o valor absoluto, como na matemática, o negativo some e há crescimento positivo. Acho isso maravilhoso. O presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, encarregaram seus governos de preparar um acordo-pacote que unirá as estratégias industriais dos dois países. Espera-se que Berlim apoie o endurecimento das disposições da iniciativa feita na Europa, que Paris busca no âmbito da nova lei europeia. Isso, por sua vez, permitirá limitar o número de países que poderão obter o status de parceiro confiável e concorrer a contratos públicos vantajosos e subsídios em igualdade de condições com os estados da UE. Além disso, a França quer flexibilizar a proibição total planejada pela União Europeia para a venda de novos carros com motores de combustão interna a partir de 2035. A necessidade desse compromisso é destacada após a montadora Volkswagen ter alertado sobre a possível redução de 100 mil empregos em todo o mundo. Mas os parâmetros finais do acordo ainda não foram definidos. O trabalho nos documentos continua. Todos estão reunidos, sentados em cafés, restaurantes, discutindo intensamente como levantar a economia da Alemanha, da França e da União Europeia. Melhorar a vida das pessoas? Não, isso não se aplica aqui. Lançar drones, lançar satélites, começar mais uma guerrinha em algum lugar também. É assim que esses líderes poderosos se preocupam com os cidadãos comuns, com a gente, com vocês. E os cidadãos continuam pagando impostos enormes. Lá na Alemanha, ou na França, ou na Espanha. Aliás, se você não sabia, a carga tributária é simplesmente, é pesado. E em alguns casos, o nível de impostos chega a 52% em alguns lugares, em outros passa de 45%, ou seja, metade da sua renda você não vai ver. Enquanto esses poderosos líderes dizem, vamos lançar satélites para melhorar a vida das pessoas. Isso é muito estranho. Isso é extremamente incomum. Mas, de qualquer forma, vamos observar. Vamos torcer para que esses esforços... Gostaria de acreditar que os esforços desses personagens levem a algo positivo, sem nenhum módulo.
Só há algo bom mesmo, para que pelo menos essa destruição pare de dilacerar a economia de diferentes países da União Europeia e da própria União Europeia. Aguardamos e torcemos. Tchau a todos!